Salve, salve, meu povo, professor Diogo Xavier na área para mais uma aula de História de Pernambuco. E desta feita, atendendo aos pedidos de vocês aqui nos comentários, eu vou fazer uma aula respondendo questões. Então, a aula de hoje é de resolução de questões para vocês, para a gente aprender direitinho como resolver uma questão, beleza? Então, você que chegou aqui, curta, comenta e compartilha. Segue o nosso canal. Se você ainda não segue, segue, manda para o pessoal. Se você pediu essa aula, tá aqui agora, manda, compartilha, joga nos grupos do WhatsApp, faz o nosso canal crescer, porque ele é muito importante. Nosso canal é um canal gratuito, seguirá sendo gratuito, com conteúdo de história para vocês até o dia do concurso. Nós vamos bater todo o edital aqui para vocês, beleza? E tem algumas informações. A primeira, a nossa isolada foi lançada. Teremos 4 encontros de 3 horas a partir do dia 30 de dezembro, 4 sábados, onde a gente vai estudar todo o edital de História de Pernambuco. Se você quiser estudar comigo a História de Pernambuco, você vai entrar em contato com o meu WhatsApp, que eu deixo aqui embaixo, para você que pode ser de Pernambuco, de Recife, presencial, lá na Boa Vista. Se você não for de Recife ou não puder, a gente tem também no modo online. Beleza, meu povo? Então, se você quiser, entre em contato com a gente, porque a isolada vai ser muito boa para você estar gabaritando as 10 questões de história. Temos também a nossa apostila com conteúdo completo para você ajudar a encaminhar o conteúdo aqui junto com as aulas que você assiste já do nosso canal. É só entrar em contato também para adquirir a apostila no valor de R$ 20 com todo o conteúdo. E, notícia boa, amanhã começamos a ter aula de redação aqui no canal. A professora Evelyn Molinari, que é uma professora que eu conheço, ela, que é muito gabaritada, muita gente aprova ela, vai estar dando aula aqui no nosso canal, gratuitamente, de redação para você, que eu sei que muita gente tem dificuldade. E a professora Evelyn, ela também tem um material que é dela, eu não dou aula de redação, tá? Ela é que dá, ela tem um material dela, tem correção de redação. Então, amanhã, na terça-feira, se você está vendo esse vídeo depois, né, você já pode procurar o vídeo aqui dela no canal, se você está vendo esse vídeo depois. Por quê? Porque você vai conseguir ter uma boa aula e um material, e correção, ela também tem pacotes de correção para vocês. Beleza? Vamos nessa. Primeira coisa que eu queria dizer sobre as questões, vou logo jogar na tela. Primeira coisa que eu queria dizer a vocês sobre questões. A banca Instituto, a OCP, tem pouquíssimas questões de história de Pernambuco. A banca Instituto, a OCP, tem pouquíssimas questões de história de Pernambuco. Ou seja, você não pode ficar restrito à banca OCP. Não fique. Porque eu já fiz a seleção disso, dá no máximo umas 10 questões. Eu coloquei aqui nesse nosso conteúdo questão da banca OCP, mas você vai fazer de outras bancas, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum fazer de outras bancas. Por quê? Porque você tem que fazer muitas questões durante esse período. Não é fácil. Quer dizer, a gente não tem facilidade de achar questões dessa banca. Se fosse uma CESP, FCC, era a coisa mais fácil do mundo. Mas não tem. Sobretudo por quê? Porque é história de Pernambuco, focado, como vocês vão ver que eu coloquei aqui pra gente. Beleza? Então, o que eu quero de vocês? Façam de outras bancas. Eu estou produzindo um material de questões junto com o pessoal da CEPOL para ver se a gente lança simulados. Vai acontecer em breve, mas por enquanto entendam também que o professor está muito sobrecarregado. Agora vamos entender como é que a gente resolve a questão. Primeira coisa, você vai ter 3 pontos para responder a questão. Entenda só. Vai ser o texto de apoio, que é logo esse primeiro que está tendo aí. Você pode responder a questão assim, viu, meu povo? Eu vou colocando a questão, você pausa o vídeo, tenta responder e depois vê o nosso resultado. Mas aqui eu vou direto. Você vai ter o texto de apoio, que é essa parte aqui que eu estou circulando, vocês estão vendo, ó. Então, essa parte aqui, ela é o que a gente chama de texto de apoio. Por quê? Ela é o texto que está sendo localizado sobre o que a questão vai falar. Logo depois, a gente tem o enunciado, que é essa parte. O enunciado, ele vai dizer exatamente o que ele quer de você. Então, você vai responder sobre o quê? Beleza? É sobre o enunciado que ele vai dizer. E aí embaixo, as alternativas. Então, aqui de A a gente tem as nossas alternativas da banca. Você vai sempre ler o texto. Não existe essa ideia de, não precisa ler o texto. Você vai sempre ler o texto. Outra coisa, perceba como essa questão é grande, é longa. Meu povo, vai cair para vocês um monte de questão longa, um monte de questão grande. Se acostume, treine leitura. Eu estou fazendo muito isso com meus alunos do presencial. Gente, treine leitura, porque você precisa reforçar que na hora da sua prova você vai pegar 60 questões e uma redação.
É cansativo. 4 a 5 horas sentado numa cadeira, lendo, escrevendo. Então, assim, é trabalhoso. Você precisa trabalhar, ler e ter calma para fazer a sua prova. Entenderam isso? Então, eu quero que você vá também, ó, pensando, produzindo e conseguindo moldar o seu corpo, treinar o seu corpo para ficar 5 horas sentado numa cadeira. Vamos lá para vocês. Primeira questão, eu fiz uma seleção de questões, tá? Que a gente vai trabalhar sobre alguns temas, inclusive temas que a gente ainda nem trabalhou no canal, mas vamos trabalhar. O primeiro tá lá naquela parte de vocês de tal, que diz assim, a relação dos indígenas com os europeus, beleza? Vamos nessa. Primeiro, o índio era o único elemento então disponível para ajudar o colonizador como agricultor, pescador, guia, conhecedor da natureza tropical e, para tudo isso, deveria ser tratado como gente, ter reconhecido a sua inocência e alma na medida do possível. A discussão religiosa e jurídica em torno dos limites da liberdade dos índios se confundiu com uma disputa entre jesuítas e colonos. Os padres se apresentavam como defensores da liberdade, enfrentando a cobiça desenfreada dos colonos. No Caldeira, a nação mercantilista. O que essa questão está dizendo? Eu já falei isso para vocês. O jesuíta, ele queria catequizar, ele queria transformar o indígena num cristão. O colonizador, ele queria escravizar, ele queria o indígena como mão de obra, como escravo. Então, houve uma disputa. Como é que solucionava essa disputa? A chamada guerra justa. Não era a solução completa, mas foi a solução que se achou. Se o indígena não quisesse ser cristianizado, e obviamente essa cristianização era à força, você podia escravizá-lo, ok? E aí, então, esse é o nosso texto de apoio. Você precisa ler e interpretar o que o texto está dizendo. Enunciado. Entre os séculos XVI e XVIII, os jesuítas buscaram a conversão dos indígenas ao catolicismo. Essa aproximação dos jesuítas em relação ao mundo indígena foi mediada pela como é que os jesuítas conseguiram chegar no território indígena. Aí, se você quiser, você dá o pause no vídeo nesse momento para responder, mas eu daqui já continuo. Gente, foi como que eles conseguiram? Qual é a mediação principal que se tem com qualquer povo ou em qualquer lugar? Como é que eu consigo falar com qualquer povo em qualquer lugar? Para estabelecer uma conexão. Tem que ser, gente, letra E, comunicação pela língua geral baseada no tupi. Como é que eu vou chegar na Alemanha amanhã? Como é que eu vou falar? Me diga, como é que eu vou falar? Amanhã eu vou na Itália. Eu vou falar como lá, se eu não souber nada? Então, teve que ser pela língua. O jesuíta aprendeu a falar a língua tupi e ensinou o português, na verdade, o latim, né? O português latim, naquela época, para os indígenas. Então, foi através da linguagem. Essa aproximação, veja, olha o que o enunciado está dizendo. Porque você tem que ler o enunciado, porque o enunciado é assim. O que os jesuítas fizeram? Os jesuítas fizeram muita coisa. O enunciado está pedindo. Essa aproximação foi mediada pelo quê? Como é que se media alguma coisa? Pela fala. Foi a demarcação do território indígena? Não, gente, pelo amor de Deus, isso é um debate muito mais recente. Manutenção da aliança familiar? Não. Valorização dos líderes religiosos indígenas? Não. Minha gente, os portugueses, quando chegaram aqui, eles mantiveram as relações dos indígenas, eles valorizaram a cultura e a religião indígena, eles impuseram a sua religião, assim como a preservação dos costumes e moradias coletivas. Não tem nada a ver com isso. Então, nosso gabarito é a letra E. Vá para o enunciado, veja o que o enunciado está pedindo e responda de acordo com o enunciado. Primeira questão sobre povos indígenas. Segunda questão, uma questãozinha. Sobre a conquista holandesa no Nordeste brasileiro no período colonial, é correto afirmar que... Aqui eu queria dizer logo uma coisa para vocês. A banca de vocês, ela vai cobrar algumas questões diretas, como tem essa daqui, mas eu creio que de 10 questões, pelo menos umas 5 ou 6 virão questões longas, onde você precisa ler e interpretar o seu texto. Então, você precisa ler e interpretar o texto para você conseguir compreender o que ele está dizendo, ok? Isto é crucial para você tirar uma boa nota, tá bem? Então, não pense que existem mais aquelas questões diretas. Só as questões diretas, porque vão ter, provavelmente, mais como essa daqui. Mas até as questões diretas, você vai perceber que ela é longa. Então, sobre a conquista holandesa no Nordeste brasileiro, o que é correto? Sobre a conquista holandesa. Letra A. Os conflitos entre... Aí eu vou colocar aqui, aí você vai ter que colocar aqui, dar o pause e tentar ver qual é a correta, tá bem? Faça isso que é importante para você ir treinando. Letra A. Os conflitos entre portugueses e holandeses devem ser compreendidos no contexto da União Ibérica e da separação das províncias unidas do Império Habsburgo. Perfeito. Nosso gabarito, letra A. Essa é direta. Ah, professor, não estou entendendo direito. Volta na playlist, tem aula sobre presença holandesa. Isso já tem.
sobre a chegada dos holandeses, o primeiro vídeo sobre a chegada holandesa, que é o quê? Naquela primeira guerra, por que os holandeses vieram para o Brasil? Por que os holandeses invadiram Pernambuco? Porque o comércio do açúcar foi interrompido por conta da União Ibérica, quando a Espanha fez guerra com a Holanda. Beleza? É esse o nosso gabarito. É nesse contexto da União Ibérica e a separação das Províncias Unidas, ou emancipação das Províncias Unidas, podem usar esse termo também, que aconteceu isso. Ok? Então, nosso gabarito é letra A. Vamos ver o erro das outras. Letra B. A ocupação das terras das áreas de plantio de cana obrigou os holandeses a intensificarem a escravização dos indígenas, uma vez que não possuíam base no continente africano. Falso. Os holandeses possuíam base na África, sim. O principal porto, Angola. Lembra disso. Os holandeses tinham base em Angola. C. Estabelecidos em Pernambuco, os holandeses empreenderam uma forte perseguição aos judeus e católicos. Falso. Eu, inclusive, fiz um short sobre isso. Estou agora lançando short com dicas rápidas. Short é videozinho curto aqui no YouTube. Holandeses, quando chegaram em Pernambuco, lançaram a tolerância religiosa. Holandês, tolerância religiosa. Português, obrigação do catolicismo. Lembra disso. Letra D. Fechando a letra C. Fortaleceram a difusão do protestantismo. Veja, eles trouxeram o protestantismo, sim, mas com tolerância religiosa. Letra D. A administração de Maurício Nassau foi caracterizada pelo pragmatismo e pela desmontagem do grande centro de artistas e letrados organizados pelas autoridades portuguesas em Olinda. Falso completamente. É o oposto. Quando Nassau chegou, é que ele trouxe artistas, letrados, botânicos, pintores. Nassau é que trouxe isso. Os portugueses não possuíam isso. Letra E. Os holandeses implementaram uma nova e eficiente estrutura produtiva baseada em pequenas e médias propriedades. Falso, 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 falso. Os portugueses mantiveram o sistema de plantation, que é latifúndio, larga extensão de terra. Os holandeses vieram para cá para produzir açúcar nos moldes muito parecidos com o que os portugueses faziam. Então, nosso gabarito da segunda questão, letra A, de amor. Beleza? A gente dá aquela pausa para dizer aquela coisa bem objetiva. Você tem duas formas de ajudar o nosso canal a crescer. A primeira, curta, comente e compartilhe. Deixa aquele comentário aqui embaixo, deixa um like. Se você está gostando das nossas aulas, deixa um comentário. Compartilha nossas aulas com os seus colegas que vão fazer a prova da PMTE. E a segunda forma é contribuindo com o nosso canal. Você pode contribuir através do Pix, que eu sempre deixo aqui embaixo. Qualquer valor ajuda. Então, se você quiser deixar aquele cafezinho pra gente, sempre ajuda. Ou também adquirindo nossos materiais que ajudam o nosso canal a crescer. Nosso canal é gratuito, segue sendo gratuito, porque a gente sabe que tem muita gente que não tem condições de pagar nenhum material, mas se você quiser contribuir, ter mais aulas com a gente, aí você chega junto e é só clicar na descrição que está aqui embaixo. Beleza? Terceira questão. Aqui é direto, meu povo. Durante os 3 séculos nos quais aqui a gente vem para uma questão mais complexa sobre escravidão. Aqui eu já nem falei sobre isso ainda, tá? A gente entra nas questões que eu ainda nem discuti com vocês. O conteúdo, mas a gente vai trabalhar. Então, veja, essa é uma questão sobre a presença africana no Brasil, questões complexas para a gente pensar. Texto de apoio. Durante os 3... meu gole d'água. Vamos nessa. Durante os 3 séculos nos quais vigorou a escravidão no Brasil, a resistência de escravos, tanto de origem africana quanto de origem indígena, foi constante e tomou as mais diversas formas. No século XIX, quando a escravidão brasileira viveu seu apogeu, com o maior afluxo de escravos africanos, o crescimento das cidades fez multiplicar nelas não apenas o número de escravos, mas também as formas de resistência que se diversificavam cada vez mais. E se as figuras sempre foram as mais famosas e emblemáticas dessas formas de resistência, nunca foram as únicas. Diz o historiador Márcio Carvalho. Márcio Carvalho é um grande historiador, uma referência sobre a escravidão em Pernambuco no século XIX. Ele é muito, muito, muito bom. Liberdade, Rupturas e Rotinas, um livraço dele, tá? E aí vem mais um texto. Agora a gente vai ler um texto do historiador Márcio Carvalho. Nunca faltaram fugas de escravos no Recife. Alguns se aproveitavam dos cortes que o rio Capibaribe fazia entre os bairros para se evadirem dentro da própria cidade em busca de dias melhores. Existem ainda casos mostrando o outro lado da história. Fugas do Recife para o interior ou até para fora da província, buscando a distância do senhor ou a proximidade de parentes, amores, amigos e pessoas da mesma etnia ou nação. Então, a gente já observa o que? As diversas formas de resistência e de fugas que existiam. Tendo em vista esse cenário, a alternativa, gente,
Quando cair para você incorreta, você vai grifar, marcar, pega a caneta e risca assim ao redor, para você não errar. Pelo amor de Deus. Tem muita gente que erra a questão desse tipo. Não é. Letra A. Estamos buscando a incorreta. O quilombo do Catucá, eu vou falar para vocês ainda nos vídeos, fiquem tranquilos. O quilombo do Catucá, situado nas margens do Recife, na primeira metade do século XIX, caracterizou-se por ser um espaço de resistência contra a escravidão, que cresceu beneficiando-se dos muitos conflitos internos das próprias elites escravistas, principalmente nas chamadas insurreições liberais. Perfeito. Aí tu lembra, professor, o senhor me falou que quando houve a invasão e a expulsão holandesa, o senhor disse que isso ajudou a formação de quilombos. Exatamente. No século XIX, quando tem as revoltas liberais, como a Revolução Pernambucana de 1817, revolta, crise, o que os escravos aproveitam para fazer? Fuga. Lembra disso. Letra B. O quilombo do Catucá, situado nas margens do Recife, na primeira metade do século XIX, cresceu associado a esse centro urbano, beneficiado das fugas de escravos do Recife e canaviais da região, chegando também a se expandir sobre toda a região antes dominada por seu predecessor, o Quilombo dos Palmares. Gente, tá errado. O Quilombo do Catucá, ele não chegou até Palmares. Palmares fica lá onde hoje é Alagoas, na Serra da Barriga. Mas quando existia Palmares, Palmares era em Pernambuco. Não esquece disso. Então, letra B tá errada, porque ela diz que o Quilombo do Catucá, que é um quilombo do século XIX, urbano, ele se expandiu até Alagoas. Aí tá errado. Letra C, letra D e letra E, você vai lendo aqui devagarinho, ó. Mas ele fala sobre, são questões que estão corretas, e ele fala sobre o crescimento. Uma questão que ele vai falar com a letra C, fugas de porta dentro, quando ele fugia de um senhor para outro. Como é o cara fugia para ser escravo? Porque ele fugia dos maus tratos daquele senhor para outro senhor. Construções culturais como capoeira, maracatu, São Benedito, Nossa Senhora das Águas foram importantes formas de resistência. Sexta-feira agora, eu estou gravando esse vídeo na segunda-feira, sexta-feira agora é dia de Nossa Senhora da Conceição. Nossa Senhora da Conceição, padroeira do Recife, que é o quê? Ela é também sincretizada, utilizando esse termo, né, que nem é tão correto, mas sincretizada com Iemanjá. Então, 8 de dezembro, as religiões de matriz africana saem para comemorar Iemanjá em Pernambuco, e é o mesmo dia de Nossa Senhora da Conceição. As religiões, elas também são cruciais nesse período de você pensar a resistência à escravidão. Se liga nisso, que é muito importante. Então, quando você vê a festa do morro, ela é uma festa de quem? Da periferia, da população mais pobre, daqueles que são a herança dos rebeldes escravistas ou dos ex-escravizados. Se liga nisso, que é muito importante. E letra E, o trabalho escravo nos canaviais também gerava resistência, fosse nas formas de assassinato, revoltas, dos feitores e na sabotagem da produção. Perfeito. Então existiam, lembra disso, não erra isso, ó, dica, existiram diversas formas de resistência. Matar senhor, quebrar produção, tomar remédio para ficar doente, tudo isso existia. Então são as mais diversas formas de resistência à escravidão. Se cair na sua prova dizendo a escravidão foi tão pesada que o escravizado nunca se revoltou, jamais marque isso. Nosso vídeo está ficando longo, mas conteúdo. Quarta questão. A partir da década de 1880, verifica-se um substancial aumento na imigração europeia para o Brasil. Opa! Final do século XIX. Está sendo substituída a mão de obra africana pela mão de obra europeia. Em especial italianos, alemães e portugueses, para trabalharem nas fazendas de café, em substituição aos escravos. Então, sobre este assunto, sobre a substituição dos escravos, qual é o nosso gabarito? Agora, você jamais vai dizer que acabou o trabalho negro, negro em Pernambuco ou no Brasil, tá certo? Você jamais vai escrever isso na sua prova, ok? Letra A. A Igreja Católica, partindo do princípio de que todos os homens eram filhos de Deus, portanto tinham alma, começou a pressionar Dom Pedro II a dar liberdade aos escravos. Além disso, por serem maioria, temia-se uma revolta de escravos em escala nacional. Não foi essa a pressão que fez acabar a escravidão naquele momento, ou que ocasionou a substituição. Não foi a Igreja Católica a principal aliada nesse momento, tá certo? Então, você se liga nisso aí. Letra B. Os africanos eram inadaptáveis ao trabalho agrícola. Parou, falso, tá erradíssimo. Quem é que começa a produção do café? Os escravos. 1880 ainda havia escravidão. O café, ele é do 1850, mais ou menos. Então, dizer que o escravo não se adaptava, isso é errado. Até porque não é que o escravo se adaptava, o escravo trabalhava debaixo do açoite.
Letra C. A partir de meados do século XIX, consolidou-se a percepção de que a escravidão estava com dias contados. Simultaneamente, transformações econômicas e sociais na Europa, crises, resultaram em crescimento demográfico, aumento da população, barateamento e aumento da escala dos transportes terrestres e marítimos, combinado com crises industriais e tensões sociais que provocaram grandes fluxos migratórios, tornaram os migrantes, na visão da elite ilustrada brasileira, um substituto ideal dos escravos africanos. Perfeito, este é o nosso gabarito, significa, a Europa está em crise, tanto é que o europeu que veio para o Brasil era pobre, viu, liso que veio para o Brasil. Não vai achando que era o cara rico que veio para o Brasil, não, pelo contrário, era o imigrante puxando a cachorrinha que vinha para cá. Ele está em crise lá, e diz, eu vou para o Brasil, vou para uma nova terra. Ao mesmo tempo, a elite brasileira diz, a escravidão está em vias de acabar, associado a teorias eugenistas que diziam que os africanos eram inferiores aos europeus. Isso facilita a vinda de brancos europeus para cá. Letra E. Os proprietários de terras e de escravos, na sua grande maioria falidos, viam na abolição da escravatura o meio de obter compensações financeiras. Não. Os proprietários chegaram a pedir compensação quando acabou a escravidão, dizendo, é minha posse, vê só, acaba a escravidão e o cara quer dinheiro. Mas eles não conseguiram. Letra E. Os imigrantes, enganados pela promessa de que o governo brasileiro daria terra após 10 anos de trabalho na lavoura, vieram em grande número para o Brasil, decepcionando em seguida, aderindo de modo geral ao anarquismo. Não, isso aí ele confundiu tudo, existiu alguma promessa, mas não foi por isso que eles vieram e não teve esse apoio irrestrito ao anarquismo. Teve um anarquismo no Brasil, mas não é dessa maneira que se estabelece aqui. Ok? Vamos para a nossa última questão. Um momento, tomar um gole d'água. Sobre o cangaço. Pernambuco na República. Último ponto do edital de vocês. Entre o final do século XIX, na nossa isolada, nós vamos trabalhar com muitas questões, tá certo? Entre o final do século XIX e o começo do século XX, início da República, surgiu no Nordeste brasileiro grupos de homens armados conhecidos como cangaceiros. Então, sobre o cangaço, né? Cangaceiros. Sobre o cangaço, V para verdadeiro, F para falso. Primeiro, podemos entender o cangaço como um fenômeno social, caracterizado por atitudes violentas por parte dos cangaceiros. Verdadeiro. Sim, é um fenômeno social, então não é só um crime, não é só um bando de gente que comete crime. Não, a gente chama de banditismo social, tá? É um pouco mais complexo, um pouco não, muito mais complexo. 2. Os cangaceiros não moravam em locais fixos, possuíam uma vida nômade, ou seja, viviam em movimento de uma cidade para outra. Exatamente, a vida do cangaceiro, ela era migrar, ficar na casa de um coiteiro, migrar, andar, montar tenda, achar uma grota, e por isso ele ia andando. O cangaceiro não tinha uma casa lá, não existia isso. 3. Existiram diversos bandos de cangaceiros, porém o mais conhecido e temido da época foi o comandado por Lampião. Todo mundo conhece Lampião, na verdade, Virgulino Ferreira da Silva, que nasceu em Serra Talhada, então o cangaço tem tudo a ver com Pernambuco. Lampião é pernambucano de Serra Talhada. Também conhecido pelo apelido de Rei do Cangaço. Perfeito, todo mundo já ouviu falar sobre o cangaço de diversas formas, e uma delas é essa. Então, 3 está verdadeiro. E o 4, aí a gente pode ir para as alternativas, viu? Quando você fizer a sua questão, você vai para as alternativas. Aí você vê que tem VVVVF, ou seja, é letra B ou é letra D? Eu tenho que ir para a última questão. Como os cangaceiros não seguiam as leis estabelecidas pelo governo, eram perseguidos constantemente pelos policiais e não tinham apoio dos setores da elite. Falso. Olha o detalhe, tá tudo certo e a última informação tá errada. Por quê? Os cangaceiros não seguiam as leis, verdadeiro, eram perseguidos pelos policiais, sim, que nós chamamos de volantes, mas eles tinham apoio de alguns setores da sociedade. Muitos coronéis, senhores de terras, apoiavam os cangaceiros. Nós damos a eles os nomes de coiteiros. Então, a última está errada porque você tem que entender que o cangaço era apoiado por vários setores da sociedade, inclusive por setores da elite da sociedade. Tranquilo? Beleza? Então, esse é o nosso primeira aula respondendo questões, certo? Espero de coração que vocês tenham gostado. Vamos ter muito material. Segundas e quintas sai material aqui no nosso canal. Gostou? Manda para o pessoal, compartilha, que a gente vai fazer esse canal crescer com muito conteúdo até a aprovação de vocês. Beleza? Forte abraço, professor Diego Xavier, e tamo junto.